Ok. É o arquivo da resolução, então, Cíntia? É o arquivo da resolução primeiro. Então, vamos dar início ao julgamento do item da pauta 585, o item 185 da pauta. Não, 185 não, 186, VIP Indústria e Comércio de Caixas e Papelão Ondulado Limitada, da relatoria da conselheira Cíntia Helena. Trata-se de recurso interposto contra o Acórdão 10.61.918, proferido pela terceira turma da DRJ em Porto Alegre, que julgou improcedente a impugnação interposta pela contribuinte, mantendo o crédito lançado referente ao ano calendário de 2013. Aqui eu peço licença para pular o relatório, uma vez que vai ser tratado na resolução. A contribuinte recebeu a intimação em 14 de 5 de 2018 e apresentou recurso voluntário por meio de protocolo eletrônico em 13 de 6 de 2018, conforme termo de análise juntada de folhas 921. Em síntese, a defesa alicerça suas razões os seguintes argumentos: duplicidade de procedimentos fiscais no estabelecimento da empresa, nulidade da fiscalização por excesso de prazo, ausência de motivação da autuação, indevida metodologia na apuração do IPI, ausência de demonstrativo do procedimento utilizado e da composição do montante autuado, não determinação da matéria tributável e do fato gerador, não ocorrência do embaraço à fiscalização e multa confiscatória. Ao analisar o processo, a relatora inicialmente propôs a resolução 3402.001.704, acatada por maioria de votos pelo colegiado, convertendo o julgamento do recurso em diligência para as seguintes providências. Aqui, o que aconteceu? A fiscalização, por várias vezes, intimou a contribuinte a apresentar documentos, em especial o livro de registro de apuração de IPI, o RAIP, e não foi apresentado, e ela fez tudo com base na documentação constante dos sistemas da Receita Federal. E considerando, bom, aqui eu vou passar na sequência, que eu vou entrar nesses detalhes. Em cumprimento, a contribuinte foi intimada através do termo de intimação fiscal, número 1, com prorrogação do prazo concedido às folhas 986, e apresentou a manifestação e documentos de folhas 996 a 65.468. O relatório de diligência fiscal foi juntado às folhas 65.469, sobre o qual se manifestou a recorrente ciência da PGFN com retorno para julgamento através do despacho de encaminhamento. Nos termos do relatório, verifica-se a tempestividade do recurso, bem como preenchimento dos requisitos de admissibilidade resultando em seu conhecimento. Da necessidade de nova conversão do julgamento do recurso em diligência. A empresa, ela é contribuinte do IPI, cujo objeto social é a industrialização e comercialização de caixas, embalagens acessórias, papelão ondulado, com atividade auxiliar de escritório administrativo, e tem por KNAT principal o 1733800 e a fabricação de chapa e embalagem de papelão ondulado. Após o procedimento fiscal, foi lavrado o auto de infração perante a Delegacia da Receita Federal de Sorocaba, no qual foi exigido o IPI no valor de R$ 49.963.140,14, conforme discriminado. Foi apontada como infração a falta de declaração e recolhimento dos saldos devedores de IPI, apurados nas saídas de produtos industrializados, com o seguinte detalhamento quanto aos fatos geradores e apuração efetuada pela fiscalização. O procedimento fiscal foi originado em análise dos sistemas informatizados da Receita Federal, com base nos dados extraídos do sistema ReceitaNet BX, por intermédio do SPED Nota Fiscal Eletrônica, bem como da ferramenta Contágio. Concluiu a fiscalização que foram apuradas divergências entre os débitos de IPI declarados pelo contribuinte em declaração em DCTF e DIPJ do ano calendário 2013, e foi comparado com os valores levantados através das notas fiscais eletrônicas de entrada e de saída como contribuinte, bem como as notas fiscais de entrada e saída como participante. O levantamento foi realizado sem análise do livro de registro de apuração do IPI. Na DIPJ do ano calendário de 2013,
exercício 14, extraiu-se aqui essas informações que eu estou colocando. Fiz questão de fazer esse relatório bem detalhado, por conta, para apreciação do colegiado em relação à necessidade da diligência. Estão nas folhas 77 a 791 os anexos com planilhas, com análise das notas fiscais objeto da autuação. Da análise dos fatos extraídos e acima colacionados, a fiscalização apurou a divergência entre os débitos e os valores levantados. Está repetido aqui. A defesa argumentou pela ausência de determinação de matéria tributável do fato gerador e da formação da base de cálculo do IPI, considerando, segundo sua ótica, não ter havido suficiente demonstração da ocorrência do fato gerador do imposto exigido, assim como da metodologia de apuração dos valores não recolhidos. Argumenta ainda que, ao efetuar a reapuração dos valores do IPI, por só considerar as notas fiscais eletrônicas, o auditor fiscal deixou de considerar hipóteses permitidas em lei para o creditamento e que não são destacados em notas fiscais, como, por exemplo, aquisições de atacadistas não contribuintes. Apontou que o auditor fiscal aglutinou os valores de IPI nas saídas e nas entradas mês a mês durante o período fiscalizado, consoante planilha descrita no tópico valor do IPI apurado, sem ao menos descrever quais notas fiscais foram utilizadas para a saída, bem como para a entrada. Por se tratar de lançamento de ofício, diante da dúvida suscitada pela contribuinte, minha atenção à necessária busca pela verdade material, através da resolução 3402.001.704, este colegiado converteu o julgamento do recurso em diligência, oportunizando o confronto entre o levantamento já obtido em procedimento fiscal com o livro de apuração do IPI da contribuinte. A diligência foi realizada para análise e confronto do RAIP, referente ao período fiscalizado, resultou infrutífera, considerando os seguintes esclarecimentos da fiscalização. Peço licença para ir lá no finalzinho, onde eu grifei, tá? O que aconteceu? Eu vou ter que ler aqui o que está destacado em grifo. No item 5 de sua resposta, a contribuinte citou créditos relativos a exercícios anteriores, porém não anexou os documentos que pudessem comprovar as origens desses créditos. No item 5 de sua resposta, anexou as planilhas relativas e não apresentou as planilhas relativas aos anos calendários anteriores, mas não apresentou a planilha relativa ao calendário 2013. A empresa diligenciada apresentou o RAIP referente ao calendário 2013. O quadro abaixo demonstra os valores dos créditos, débitos e saldos devedores para cada uma das competências do período diligenciado e algumas irregularidades constatadas. No arquivo apresentado foram identificadas as faltas de páginas 7 e 26, referente à competência 2 e 8 de 2013, respectivamente, e a empresa diligenciada não apresentou justificativa para tais omissões. Não foram apresentados documentos relativos aos supostos créditos dos exercícios anteriores. E cabe ressaltar ainda que os documentos, muitos documentos apresentados entre as páginas 62.097 e 62.166 encontram-se em condições totalmente insercíveis, pois são apenas fragmentos de conteúdos. Da comprovação dos pagamentos e recebimentos do lançamento do livro do RAIP, né, com relação a esse item 6, a empresa diligenciada afirma não possuir tais documentos e não apresentou as planilhas relativas ao ano calendário 2003, tampouco os esclarecimentos a que foi intimada a prestar em relação aos créditos que informou na ficha 20 de sua DIPJ do ano calendário 2013. Enfim, ele relatou aqui tudo o que faltou e concluiu que não há elementos novos capazes de modificar o lançamento tributário já efetuado no processo. O que ele destacou aqui, que ela apresentou 65 mil folhas de documentos. Porém, ele apontou todas essas incongruências. Em resposta de folha 65.478, esclareceu a recorrente que demonstrou a origem dos créditos de IPI, apurado na ficha 20 do TIPJ, anexando planilha com a composição analítica,
como o nome e CNPJ do emitente, descrição, classificação fiscal, valor do produto e alíquota aplicada, tudo conforme solicitado na intimação, o que não foi analisado pela unidade de origem. Aqui eu expus aqui os esclarecimentos que a contribuinte fez, tá? Com a resposta, a recorrente trouxe aos autos as folhas 7 e 26 do livro de registro de apuração do IPI, e diante de tais fatos, e especialmente em razão dos documentos trazidos ao processo pela contribuinte, entendo que seja necessário novamente converter o julgamento do recurso em diligência, possibilitando a conclusão da resolução 3402001704, através da análise do levantamento já obtido com o procedimento fiscal anterior e confrontando com os livros de apuração de IPI, e assim resultando em melhor análise e formação de convicção por esse colegiado. Oportuno ponderar que, não obstante o ônus da prova ser da fiscalização, tendo em vista tratar-se de lançamento de ofício, e em razão da distribuição do ônus da prova e na forma do artigo 3732 do CPC, cabe igualmente à contribuinte afastar a presunção de validade atribuída ao lançamento, buscando contrapor o levantamento realizado, apresentando contraprova suficiente para demonstrar a insubsistência do trabalho fiscal. Destaco que o Código de Processo Civil homenageia o princípio da cooperação. E para a melhor solução de uma demanda é necessária a colaboração das partes através de uma postura ativa, de boa-fé e isonômica. Então, eu estou só fazendo essa ponderação aqui, porque não é também só colocar o ônus da prova na fiscalização, e pelo princípio da cooperação, cabe à parte também contrapor as insubsistências que julga, que aponta, né? Diante de tais fatos e nos termos permitidos pelo artigo 18 e 29 do decreto, cumulado com do decreto 70235, cumulado com o artigo 35 a 37 e 63 do decreto 7574 de 2011, propõe a nova conversão do julgamento do recurso de diligência para que a unidade de origem tome as seguintes providências em conclusão à resolução 3402001704. Proceda à análise dos documentos apresentados pela recorrente nos autos e, caso necessário, solicite outras comprovações que julgar pertinentes para conferência com os valores já obtidos e lançados em procedimento fiscal anterior, nos moldes já propostos na diligência objeto da resolução 3402001704, elabore relatório conclusivo com a manifestação sobre o resultado da diligência, e proceda às intimações da contribuinte da Fazenda Nacional para, querendo apresentar a manifestação sobre o resultado no prazo de 30 dias. Concluída a diligência, com ou sem resposta da parte, retorne os autos a este colegiado para julgamento. É a proposta de resolução. Aqui eu estou pedindo a intimação da contribuinte e da PGFN, porque isso constou, o colegiado decidiu da outra vez, porque envolve várias provas periciais, enfim, então decidiu-se abrir o contraditório também para a PGFN no retorno. É só isso. Ok. Alguém tem algum questionamento? Não? Então vamos à votação. Conselheiro Silvio Renan, como vota? Com a relatora. Conselheira Maísa, como vota? Acompanho. Conselheiro Marcos Roberto, como vota? Inicialmente eu estava achando alguma coisa estranha, porque a fiscalização, eles não apresentaram alguns documentos para fiscalização, a fiscalização relatou tudo, mas tem alguns pontos que de fato ela não analisou a fiscalização, aquele relatório que você colocou ali, que eles apresentaram, a unidade de origem não analisou. Eu acho que a análise desse relatório foi determinante para realmente devolver lá para a unidade de origem. E aí ela vai analisar aproveitando aquelas folhas 7 e 26 e outros documentos que julgar pertinente. Não tem jeito, isso aí tem que voltar mesmo, eles precisam dar uma analisada nesses processos. Eu acompanho a relatora. Ok. Conselheiro Paulo Regis, como vota? Eu acompanho a relatora. Ok. Conselheira Renata Bilim, como vota? Acompanho. E conselheira Thaís de Laurentiis, como vota? Com a relatora. Ok, eu acompanho a relatora também. Resolve o mesmo do colegiado, por unanimidade de votos, converter o julgamento do recurso em diligência nos termos do voto da relatora. Ok, obrigado, Maísa. Com isso, acabamos a pauta de hoje, né? Ok? Sim. Então, amanhã... Pode encerrar a gravação, presidente? Com 10 minutos de atraso só.
Pode encerrar a gravação, presidente? A gravação, por favor, Silvio. A gravação encerrada.